Boa tarde. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, meus amores, meus amados aí, aos clientes do Instituto Águia, aos amigos e todos que estão acompanhando aí, sejam bem-vindos. Né? Vamos falar hoje aqui, bater um papinho sobre relacionamento nesse período de quarentena. A gente tem aí ó, aqui a Ana, que é psicóloga do Instituto, que está aqui. Boa tarde, gente, tudo né? bem? Hoje nós vamos compartilhar desse bate-papo com vocês. Aí vocês vão colocando perguntas, a gente vai falando. Tem o Januário, que também trabalha com psicodrama, é nosso parceiro aqui no Instituto, né? E a gente vai ter a honra de ter também a presença dele aqui conosco. Esperando, chamando o Januário, esperando ele entrar. Enquanto isso, a Ana vai falar um pouquinho também. Oi, gente, tudo bem? Galera, Nosso amigo entrando. Aê, boa tarde. Olá, Januário, bem-vindo, meu amado. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bacana. Vira, acho que você tem que. Deixa eu ver. Isso, meu Deus. Ela tá virando aqui, que você estava virado. Essas coisas é tudo novo, né? Então a gente vai se relacionando com a câmera, relacionando com o outro e vai se acertando. Passo de cada vez. Aí fala um pouquinho aí, a gente vai bater um papo sobre o relacionamento, né? Em geral, tanto né, do casal como da família, nesse contexto novo no qual nós nos encontramos. Bacana. Boa tarde, galera que está entrando. Vai falar um pouquinho. A Ana vai falar um pouquinho, aí depois você fala um pouquinho também, Januário? Claro, claro. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar aí, galera, tudo bem? Então, a gente estava conversando aqui, né, numa resenha nossa, falando sobre relacionamento, mas falando também da importância do autoconhecimento, né? Porque às vezes as pessoas acabam projetando uma necessidade que ela tem no outro, né? Então, ela não se conhece, ela não sabe o que a faz feliz, por exemplo, e ela joga isso como responsabilidade do parceiro, né? Então, é um dos pontos que a gente gostaria de falar. O que você acha sobre isso, Januário? Acho que você tocou num ponto muito, muito, muito bacana. Tem um poema bem antigo, não sei se é do Pedro Bial, que fala assim que nos relacionamentos não são duas metades que se completam, né? São duas frações que se unem para poder trilhar na vida, né? Então, na verdade, essa questão dessa ilusão de buscar a perfeição, ou de buscar a completude, ou de buscar tudo no outro, né? De projetar tudo no outro, é uma grande armadilha. E eu ouvindo vocês, eu fico assim, que é um meio termo, né? Ao menos isso é o que eu percebo, tanto enquanto pessoa que vive, tanto enquanto teórico, tanto quanto psicodramatista que trabalha com desenvolvimento de pessoas e de grupos, também de casais, é preciso um meio termo entre não projetar tudo no outro e também não se anular. E também para ter coragem de viver o amor, porque viver o amor e o risco de perder exige bastante coragem. Verdade. E às vezes a gente passa o tempo todo correndo atrás do outro, com medo de perder o outro e perde da gente mesmo. Exato. Então, assim, eu penso que, assim, onde a dor, né, eu trabalho muito com a jornada do herói, né, o autor da jornada do herói, que é o Campbell, ele fala uma coisa muito forte que eu demorei bastante para entender. Onde a dor, a vida, né, onde a dor, a vida. Então, amar também é ter coragem para passar pelas dores do amor. Eu percebo que muitos casais e muitos relacionamentos, bom, hoje é dia dos namorados, né, então estou aqui pensando talvez nesse tipo, não só eu, muita gente pensando nesse tipo de amor, né? Que eu percebo que muitos casais às vezes se separam por não conseguir suportar a dor. Suportar a dor que envolve também crescer junto. Então, onde a dor há vida, mas se há essa dor, também há ali o potencial de viver e de crescer junto. Então, eu penso que é uma grande receita, são vários elementos para poder cozinhar esse prato fantástico. É verdade. Tem um livro que eu gosto muito que chama Mulheres que Correm com o Lobo. Não sei se você conhece, já leu. Ele é maravilhoso. Não li, mas conheço. Ele fala um pouco
dessa questão da dor, né? Ele fala do ciclo da vida, morte e vida, que acontece em todos os relacionamentos, né? É você deixar morrer o relacionamento naquele ciclo, principalmente em relacionamentos longos, eles terão ciclos, várias fases, morre aquele ciclo, termina aquele ciclo e começa um outro. Alguns vão terminar e acabou, né? E aí cada um segue seu caminho. Mas outros, não é que acabou o relacionamento, acabou só aquele ciclo, mudanças de fases, né? Então, quando você está namorando, é uma fase. Quando casou, é outra situação. Teve filhos, é um outro casal que nasce ali, né? Então, é entender esse ciclo de vida, morte e vida que a autora do livro fala, né? Esther Píncola é o nome da autora. Muito interessante isso, né? E olhando para a questão da jornada, que é o que o Januário trabalha bastante dentro do herói, essa questão da jornada, estar atento às jornadas, né? E estar disposto a essa mudança. É muito bacana tudo isso que a gente está conversando aqui, me remete a muitas coisas, né? Então, assim, para quem não me conhece, para quem está aí entrando, além de psicodramatista, eu sou filósofo. Então, eu vou acabar escorregando para a filosofia. E aí me vem uma questão assim, que é a pessoa que falou sobre isso, e aí eu não estou indo para o lado da religiosidade, eu estou imaginando o argumento aqui, que foi o Buda, né, numa descoberta do seguinte, de que as pessoas, muitas vezes, ela sofre porque ela está vivendo uma situação de felicidade, ou ela tem medo daquela situação terminar, ou então ela está sofrendo e ela quer que o sofrimento termine. E qual foi a sacada do Buda? A sacada do Buda foi a seguinte, se você se apegar nisso, se apegar nesse instante, e se você não entender que isso muda, você vai ficar sofrendo eternamente, porque você não vai conseguir se desapegar da ilusão que você tem da felicidade daquela situação. Colocando de outro modo, tudo muda o tempo todo, que é isso que vocês estão trazendo. Então, assim, as coisas vão mudando o tempo todo, e é isso que a Ana falou, da importância de você se adequar e estar aberto ao instante presente. O instante presente, ele é diferente daquele ali de uma hora atrás. Então, eu tinha uma expectativa sobre agora, por exemplo. Estava arrumando as coisas, organizando as coisas para a gente começar essa live. Só que aquele momento, ele já não existe. Aqui, o que está acontecendo agora já é uma outra coisa. Estou aqui com vocês e eu preciso estar aberto ao que essa realidade aqui me traz agora. E aí, de fato, se a gente pega isso para um relacionamento, então a ilusão de querer que o outro seja sempre daquele jeito, que ele sempre se enquadre às minhas expectativas, que o relacionamento sempre supra tudo o tempo todo, e aí muitas vezes, além de afogar o relacionamento, de sufocá-lo, ainda por cima perde a oportunidade de viver essas mudanças que a Ana está falando, que vocês estão falando, na verdade. Exatamente. Boa noite, Joyce. Boa tarde. E tem uma outra coisa que nós estávamos falando aqui, né, Ana, com relação às mudanças na pandemia mesmo, né? Essa quarentena, existe uma necessidade dessa adequação que nós estamos falando. O ciclo anterior, que era a normalidade, entre aspas, né, que nós vivíamos, ele não existe mais. Então, os casais precisam se adaptar a essa nova realidade, que é ficar praticamente 24 horas por dia junto, porque estamos todos em casa, filhos, marido, esposa, cada um com suas atividades. Isso, óbvio, que impacta na relação e na vida de cada um, né? E se nós não soubermos nos adequar, nos adaptarmos a isso, vai ser um pouco difícil a sobrevivência, a convivência, né, Ana? Eu estava falando com a Ana um pouco antes de iniciar, o seguinte, falei assim, hoje, diante do cenário qual nós estamos vivendo, há uma necessidade de ter um certo jogo de cintura e de empatia para com o outro, na questão de que antes, mas se o dia cada um ia para sua rotina e tinha a casa como uma hospedagem, né? Você ia para casa praticamente para dormir. Então mal se via, era mal oi, tchau e pronto, boa noite, né? Hoje, muitos casais tiveram que se adaptar a trabalhar juntos dentro do seu próprio lar, ainda dentro de um contexto com os filhos de várias faixas etárias e ainda acompanhar a questão da escola. Então, hoje a gente está abrindo esse bate-papo não só para o relacionamento do casal, mas também
dentro do contexto familiar, que é onde está pegando também bastante, que não deixa de ser um relacionamento. É o chefe que chama a mãe ou chama o pai, é o professor que está também chamando na aula e o aluno está ali na frente da telinha também para dar conta das tarefas da escola, o pai e a mãe também tem que dar conta da tarefa do trabalho que está sendo chamado, e aí acaba se perdendo dentro desse contexto, e aí é onde mistura a emoção com o sentimento, né, em questão de amor ou de relacionamento, e se confunde, porque eu estou ansiosa, ou estou nervosa, ou estou sobrecarregada, e acabo descontando em cima do filho, do marido, e acaba virando um conflito que muitas vezes, como tem uma pesquisa feita na China, de muitos divórcios, porque talvez eles acham mais fácil fugir do contexto do que encarar e juntos trabalhar essas dificuldades. Ana, antes de comentar isso que você está trazendo, eu quero falar para o pessoal que está lendo a gente, ouvindo a gente, na verdade, vai mandando comentários, vão mandando perguntas pra gente aí, porque o papo tá super interessante aqui. Para nós três, tá muito gostoso aqui. Então, a gente desenrolar isso aqui, a gente vai. Então, mandem perguntas, façam comentários pra gente ir traçando isso em conjunto. Agora, dito isso, Ana, tem uma questão muito importante, que é a seguinte, que se eu olho para as pessoas que se relacionam comigo, né? Se nós olhamos para as pessoas enquanto objetos ou enquanto pessoas, né? Então, assim, nós enxergamos as pessoas como? Então, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus amigos, eles são objetos, né? Eu olho sempre como aquela pessoa... Tem um exemplo interessante que é assim, por exemplo, mãe passa a ser mãe, né? Então, mãe passa a ser mãe, mãe não tem nome. Mãe para muitas pessoas, mãe é mãe. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é minha mãe, ela não existe, ela é mãe. Ela não tem vida. Isso. Exato, despersonifica. Isso. Uma outra forma de falar é trata que nem objeto. Passa a ser o objeto mãe, passa a ser o objeto marido, passa a ser o objeto esposa, passa a ser o objeto filho. Então, assim, se as pessoas se relacionam desse modo, aí... no momento desse de pandemia, de quarentena, quando as pessoas estão juntas, elas vão ter que entrar em contato com outros lados das pessoas que não são objetos, que é aquela pessoa como ela... A própria sombra e a sombra do outro. A pessoa como ela é. Então, assim, e aí, para quem lida com os outros como objeto e não percebe, certamente é muito mais difícil estar junto na quarentena. Porque aí, de repente, esse ser que antes era filho, esse ser que era mãe, esse ser que era só isso e nada mais, quando junta e traz as suas questões, a sua personalidade, suas outras coisas, não sabe lidar. É como, de repente, ter que conversar com alguém que fala outra língua e colocar junto no mesmo lugar e a comunicação não tem. E aí começa o conflito. Então, uma maneira, eu penso, talvez aqui explorando talvez algumas possibilidades, uma maneira talvez seja o seguinte, seja silenciar um pouco e ouvir o que o outro está dizendo. Tem um exemplo, eu vou falar isso aí, encerro minha fala, tem um exemplo que eu gosto muito que é assim, o que vocês achariam, aí eu faço essa pergunta para você, o que vocês achariam se vocês conhecessem alguém que fala assim, um senhor que fala assim, eu odeio batata. Batata, eu detesto batata, de qualquer jeito. Batata frita, batata cozida, batata assada, eu odeio batata. O que vocês pensariam de alguém que falasse isso? É uma pergunta. O que vocês pensariam? Bom, eu ia discordar, porque eu, por exemplo, adoro batata assada. Pronto, exato. Cara chato, né? Cara mais chato, como assim? Isso, mas cara mais chato, como assim não gosta de batata? Aí, de repente, você pergunta por que ele não gosta de batata. E ele fala, porque eu fiquei no campo de concentração, minha família é judia, eu fiquei no campo de concentração, e a gente só comia batata. O tempo todo. E aí, de repente, muda tudo que você está pensando sobre a pessoa. Porque aí você não ouviu só a palavra superficialmente. Aí você ouviu o significado que tem por trás do que ele está dizendo. Essa história que eu estou contando para vocês, ela é real. Isso aconteceu. Foi um amigo meu, né, um conhecido dele, isso aconteceu de fato. Então, uma maneira, talvez, de lidar com isso, com essas questões que a gente está falando, é assim, ouvir o que o outro tem a dizer, prestar atenção de fato, desobjetificar o outro.
e se relacionar enquanto ser humano. Esse é um grande desafio, mas compensa. Tem um comentário ali, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu não vi quem que fez, mas a pessoa falou assim, que a relação humana é muito mais do que a atração física, né? Na verdade, a atração física, ela serve ali para o inicial, né? Você olha a pessoa, gosta, ela também gosta. Afinidade, né? Afinidade. Mas e depois? Né? Para ter um relacionamento, você precisa de conexão. E aí isso envolve alma com alma, né? Com o inconsciente com o inconsciente, que se conversam, história com história. Não adianta só o físico, né? Que acho que era isso que a pessoa estava falando. Eu não consegui ver quem foi, porque passou rápido, mas acho que é mais ou menos isso. Né? E complementando isso que a Ana falou, tem a questão também do relacionar consigo mesmo. Às vezes eu exijo tanto do outro, mas nem eu mesma faço por mim. Eu quero que o outro me dê atenção, mas e quanto de atenção eu me dou? Eu quero que o outro me respeite e quanto de respeito eu estou me dando. Então, como que eu vou me relacionar com o outro se eu não consigo relacionar nem comigo mesmo? Não consigo olhar nem para nem para minha sombra ou para minhas falhas. E aí eu espero que o outro faça por mim aquilo que nem eu mesma dou conta. E aí tem aquela questão que ele estava falando, um outro dia eu estava falando, acho que com um paciente, da reciprocidade, né? Do ser recíproco. Só que alguns relacionamentos, eles são sim recíprocos. A pessoa ela tá exigindo do outro, só que ela não dá para si. Então o outro tá dando a mesma coisa que ela tá dando, ou seja, nada. Eu não dou para mim, o outro também não tá dando. Tá recíproco. Se você quer mudar isso, você começa a se amar, a se gostar, a se valorizar, a se preencher, porque a felicidade tem que vir de você e não do outro. E aí o outro vai começar a completar isso e não preencher como se ele fosse o responsável pela sua felicidade, né? E algumas pessoas falam, olha, eu não faço ideia do que eu quero da minha vida, eu não sei o que me faz feliz, Nem sei quem sou eu. não sei quem eu sou, toma, resolve você. E aí, deposita no outro, né? E aí o que vocês estão falando... Né? Deposita no outro, né? A Marina comentou, né, que foi ela que fez o comentário. Valeu, Marina. E o Rodrigo traz teatro mágico pra gente aí, né, Rodrigo? Né, os opostos se distraem, os dispostos se atraem, né? Teatro mágico, maravilhosa frase, muito sábia. Isso que vocês estão falando, né, que a Marina comentou e que a Ana comentou em cima, se a relação passa a ser tudo por conta da atração física, é uma maneira de objetificar. Então, essa pessoa ela é um objeto sexual. Ponto. Ela é um objeto sexual e vice-versa. São dois objetos. Se a intenção das pessoas é um relacionamento a longo prazo, de fato isso não vai dar muito certo. Se a intenção é clara de 1 dia, 2 dias, vá. Agora, se a intenção é realmente uma relação, aí não vai dar muito certo. Agora, aí entra isso que a Ana disse, né? Se eu me trato como objeto, eu vou ter uma tendência a tratar o outro como objeto. Porque eu sou o limite. Eu sou o meu limite para tudo. Eu sou o limite do meu trabalho, eu sou o meu limite das minhas relações. Então, por exemplo, fazendo uma extrapolação, falando de costurando com outro tema que me atrai muito. Então, por exemplo, eu gosto muito do tema inveja. O tema inveja é um tema que me encanta. Esse sentimento da inveja é um sentimento que me encanta, porque ele é escondido. Então, por exemplo, é o sentimento mais escondido que tem. Então, por exemplo, se eu não trabalho a minha inveja, eu não vou conseguir lidar com a inveja do outro. E a mesma coisa para o resto. Então, se a pessoa se trata como objeto, ela não vai conseguir tratar o outro de outro modo. Então, de fato, isso que vocês estão falando é muito importante, que é começar a prestar atenção em si próprio. Então, por exemplo, o que eu sinto, como vocês já comentaram hoje, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, para onde eu quero ir, quem eu sou é um negócio super complicado, né? Mas tudo bem, quais são minhas características, como que é estar comigo mesmo, eu gosto de estar comigo mesmo, porque eu não gosto de estar comigo mesmo em alguns momentos, em outro eu gosto. E aí conforme esse ser vai se construindo, que é a gente, e a gente vai aprendendo a estar com esse ser e a amar esse ser, aí a gente está pronto para amar outro ser, né? De fato. Enquanto não for assim, não rola. Vai ser objeto. E o mundo te vê como você se vê, né? Eu costumo dizer que nada muda se você não mudar.
Como você quer que o mundo te veja diferente, que é o que você falou, se você te trata como objeto, logo o mundo te vê assim. E você vai atrair isso, né? É o que você vai atrair. O Janela falou alguma coisa aí relacionada à solidão, né? A gostar ou não de estar só, né? Algumas pessoas não suportam ficar só, né? E aí elas querem impor a presença para o outro. Fala, você não se suporta, você não consegue ficar sozinho consigo nunca. E aí você obriga, entre aspas, outra pessoa a estar sempre com você, porque você não aguenta a sua companhia. Escraviza. E aí fica aquele relacionamento sufocante. Em alguns casos, até abusivo, né? Mas ainda tem até aquela questão da diferença, né, de solitude, solidão, né? A solidão você não suporta estar só, né? A solitude você aproveita aquele momento para se conhecer, para refletir, para fazer algo que você gosta. É um tema bem provocante para um filósofo, né? É muito legal. E assim, eu peguei, aí veio o psicodramatista que está em mim, então o filósofo que está em mim está aqui, né? Está aqui desde o começo dessa live. Mas aí veio o psicodramatista que está em mim, agora, né? O psicodramatista que está em mim veio aqui. E aí eu pensei assim, em propor para as pessoas que estão lendo a gente, né? E aí seguirem algo que eu vou propor para vocês duas aqui. Então, vocês que estão lendo a gente, prestem atenção. Eu proponho o seguinte, que a gente pense assim, qual é uma característica que eu tenho que eu acho muito legal? Que eu penso assim, isso aqui em mim é muito legal. Cara, eu gosto disso em mim. Eu proponho que a gente pense nisso. Uma característica. Que vocês pensem nisso. Deixa eu pensar na minha. Eu vou pensar na minha. Legal. Tá. Pensei na minha. Tá bom. Tá. Então tá bom. Quem começa? Comecem aí. Então tá. Então compartilhem. O que vocês pensaram? A minha persistência. Persistência. Ok. Eu pensei que eu sou sorridente. Estou sempre sorrindo. Eu gosto. Legal. Eu pensei na minha intensidade. Eu sou efervescente. Eu sou muito intenso. Eu acho isso legal. Aí a galera, vão escrevendo. Quem pensou numa coisa, uma característica sua que acha legal, vai compartilhando com a gente. Vai comentando. E aí, como será que a gente poderia, por exemplo, digamos que a gente fosse fazer algo junto, nós três. Como que essas características poderiam se ajudar, será? Persistência, sorriso e intensidade. Nossa, não. É um bom grupo, né? Dá um bom grupo, porque eu tô pensando assim, ó. Por exemplo, a gente quer atingir um objetivo. Aí a persistência da Ana pode ajudar a gente a manter o foco. E a minha intensidade pode ajudar a gente a sair derrubando o que precisar ser derrubado e a construir o que precisar ser construído. E o sorriso da outra Ana pode ajudar a gente a fazer isso com leveza, para que a gente não fique pilhado. E aí, se a gente se relaciona assim, aí nós não estamos nos relacionando enquanto objetos. Aí a gente está sendo realmente complementar em um grupo. Então, veja como é importante que numa simples, entre aspas, brincadeira, a gente se conhecer um pouco mais e conhecer o outro. Olha aí, a galera tá comentando aí, ó. Dá uma olhada. Organizado, intenso. O Rodrigo que falou intenso e o Anderson organizado. Legal. Aí a intensidade do Rodrigo somaria, né? Pra gente energizar tudo isso, e a organização do Anderson aí vindo pra gente não sair queimando tudo, né? Pra gente falar, não, uma coisa de cada vez, aquilo ali primeiro, aquilo ali depois. Então, assim, veja, se a gente entende isso, que as pessoas têm a oferecer e a gente tem a oferecer, a gente se soma, não é? Ao invés de ficar... Essa dinâmica que você colocou foi bem rica, porque levando para a questão dentro do cenário que nós estamos vivendo, pode se levar para dentro do laudo da relação de cada um. E assim como nós fizemos aqui de levantar o perfil, a característica, você pode fazer isso em grupo, na casa, com os filhos, ou com o parceiro, e fazer esse levantamento e trabalhar junto, que foi o que a gente fez aqui numa breve brincadeira. E aí evita
discussão, evita briga, discórdia e até, né, um conflito, até uma separação, como acaba acontecendo. E até os surtos, né? Porque tanto eu como a Ana estamos atendendo pessoas assim, surtadas, porque não aguenta mais ficar em casa dentro do contexto de família, contexto de relação. E teoricamente deveria ser o melhor ambiente para se estar, né? Com as pessoas que nós amamos, a nossa família, nossa casa, mas estão havendo conflitos, por quê? O conflito começa primeiro comigo, né? Eu não estou organizada internamente, eu não estou sabendo lidar com a minha ansiedade, aí eu cobro que o meu saiba ou o meu medo, e aí eu estou apavorada, eu não sei o que fazer, eu jogo isso para o outro, eu estou impaciente, aí eu peço que o outro tenha paciência, né? E aí se perde com tudo isso, né? E eu falo assim, hoje mesmo uma cliente falou para mim assim, nossa, mais um dia de quarentena. Eu falei, não, minha linda, pensa que foi menos um dia. Porque não tem que estar pensando que foi mais um dia. A gente tem que viver, como diz quando a gente faz o reiki, a gente fala assim, só por hoje eu vou passar por isso. E ter essa paciência, né, de falar só por hoje. E ter essa tolerância contigo e com o outro. Porque senão a gente começa a agir né, no auge da emoção, ou do medo, ou da ansiedade, e atropela e perde. Porque assim, hoje mesmo teve uma situação de uma cliente falar assim, eu estou desejando estar perto de pessoas que eu não estou vendo, eu quero ficar longe de quem eu estou perto e perto de quem eu estou longe. Mas uma vez que no passado se dizia tanto que não tinha tempo, que precisaria ficar com os familiares, não tinha tempo para ler, não tinha tempo para curtir um ao outro, até o seu próprio lar, hoje estão desesperados por estar tendo essa oportunidade que é única, né? E assim, eu tô ouvindo você falando agora, né? Desse tanto de ansiedade, dessa questão de atropelar as coisas, da destrutividade, né, que isso traz. E aí eu fiquei lembrando de uma... só retomando, o colega comentou ali que realmente, em vez de competir, cooperar, né? É verdade. Uma amiga minha, ela tinha ido viajar para a Ásia, não lembro para qual país. E aí ela tem a questão do elefante lá, que é muito forte. Né, do elefante, né? Do culto ao elefante mesmo. E aí ela trouxe, né? Compartilhou com a gente assim, a crença de que o rei consegue domar o elefante. Porque é domar o elefante que tem dentro de si. Senão ocorre isso, ocorre essa destruição. E aí o que você faz? Como que você começa? Você começa se ouvindo. Então, grande parte do que a gente está falando aqui é isso. É que você começa se ouvindo. Primeiro você começa se escutando. Se você não conseguir se escutar, você não vai conseguir ouvir o outro. Aí não é uma conversa. Não é uma conversa. É um falatório, é como diria Marx, fraseologia, né? Mas não é uma conversa. E Só um segundo que eu perdi o raciocínio. Não é uma conversa. E aí, se você... lembrei, pronto. E aí, eu tenho 2 exemplos na minha vida muito fortes disso que vocês comentaram depois, que é essa questão da que é essa questão da complementariedade. Do quanto era para ser um momento especial, todo mundo junto numa complementariedade. Na minha vida super privada, que é o meu casamento. Então, a Joyce Cristina, que entrou aqui e saiu, né? Não sei se ela continua aí. A Joyce é totalmente diferente de mim, assim. Totalmente diferente, assim. Gostos de bandas musicais. Olha, Eduardo e Mônica. A Joyce Cristina e eu somos Eduardo e Mônica. Não tem nada a ver muita coisa. E aí, só que aí, justamente essa complementariedade que é legal. Eu aprendo muito com ela. E ela aprende bastante comigo. E na minha vida profissional, também pessoal, porque é um grande amigo, é o Jeff Cheregati, que criou junto comigo o Psicodrama do Herói. O Jeff Cheregati é um cara que eu conheci, imaginem, eu filósofo, psicodramatista, formado pela USP aqui em São Paulo, filosofia. O Jeff formado pela Universidade Federal do Rio em engenharia. E ele é executivo administrador. E eu, filósofo e psicodramatista, nós tivemos histórias de vida completamente diferentes. Aí você pega 2 opostos, que não tem nada a ver, e essa complementariedade que fez a gente conseguir fazer um trabalho tão bacana que eu sou apaixonado. É esse trabalho que eu desenvolvo no Instituto.
Então, por que eu estou falando isso? Porque a complementariedade ela é rica demais. Conseguir entender que eu sou um ser humano, o outro é outro, e que não precisa competir, que nem o pessoal está falando, a Marina também está trazendo, isso é tão rico, é incrível viver assim. Só que para isso, você tem que, e é uma frase que eu amo, eu não sou nem o gigante dos meus sonhos, nem o anão dos meus temores. Você precisa entender que você tem um tamanho, que tudo bem. Se você acreditar que você tem que ser gigante o tempo todo, aí já era, você não escuta o que o outro tem a dizer. Dois dispostos, isso mesmo, Rodrigo, dois dispostos. Nas duas situações que eu trouxe. Ó, Joyce aí, você concorda, Joyce, com o que eu estou dizendo? Espero que sim. Feliz Dia dos Namorados, Joyce, feliz Dia dos Namorados, te amo. Ai, que fofo! Coraçõezinhos. Uma linda, a gente era para lá fazer junto com o Januário, para representar aí o casal, mas ela está representando assim, junto com ele, que aí dele, junto com a Ana, de fazer hoje o Dia dos Namorados, para o relacionamento, e a gente pensou, né, no casal, e pensamos no Januário e na Joyce. E o Januário, que é parceiro nosso, tem um trabalho maravilhoso, é super competente. E assim, gente, só vivendo, né, as jornadas com ele para saber descrever e o quanto transforma, o quanto é significativo para a vida. Maravilhoso. Em clima aqui, ó, de Dia dos Namorados, a Joyce respondendo que concorda, e falando que ama também. Ai, que lindo! Trazer um presente aí para os casais. Complementando um pouco da frase que o Januário falou, aí olhando para o contexto família, às vezes os pais se revoltam um pouco com os filhos, mas muitas vezes os filhos têm que ensinar. Eu gosto de uma frase também que ninguém é tão velho que não possa aprender e não tão novo que não possa ensinar. Eu mesmo aprendo muito com meus filhos, né? Essa semana mesmo o André, que tem 5 anos, eu cheguei em casa, não consegui entrar pela porta da sala, que ele tinha feito um playground na sala. Ele arrumou todas as almofadas, jogou pelo chão, tem uma prateleira assim do lado, ele pulava nas almofadas, colocou um colchão na escada e ele escorregava. Eu entrei e falei, André, o que é isso? Ele falou, mãe, a vida não é aventura, mas você pode fazer dela uma aventura. Então, eu não tive... achei tão lindo que eu falei, eu vou copiar a frase de André. E ele falou, mãe, aí eu escorreguei um pouco, ele falou, mãe, é radical, né? E eu não tive nem como chamar atenção, né? E entrei na brincadeira também. E é isso que a gente tem que fazer, né? Ter esse olhar e aprender junto, para ficar mais leve, porque não tá fácil para ninguém. Isso a gente entende que é novo para todo mundo. É novo para a gente estar aqui de frente de uma tela falando, uma vez que a gente poderia estar nas nossas rotinas, né? Que era considerado normal. E hoje a gente tem que procurar a forma de adaptar um novo olhar, uma nova forma de viver, de compartilhar um com o outro e de ter essa vivência mais saudável, né? Não só com nossos familiares, mas com o outro também que está à distância, que a gente também tem que ter esse olhar para aqueles que são casais também que não estão juntos e muitas vezes também não estão podendo se encontrar, ou porque teve contato, ou porque... né, apresentou o vírus e também tem que ficar à distância sem poder se ver, que né, a gente fala que o que é visto é lembrado, né? Às vezes não se vê, fica falando também e se relacionando também à distância via Zap ou via mensagem, e que também não é fácil. Assim como não está sendo fácil para quem está junto dentro de um lar, também não está fácil para quem também se ama e está também de alguma forma sendo obrigado a ficar distante. Acho que também tem aquela questão que você não precisa estar junto, presente, para se fazer presente, né? Existem conexões que as pessoas estão super distantes, até em outros países, mas elas conseguem se fazer presente, né? Assim como nessa pandemia a gente está vendo pessoas que estão na mesma casa e não estão juntas. Está cada um no quarto, outro na sala, não se conversam, toda hora no celular e não está ali presente. E às vezes um casal ou uma família que está cada um no estado está mais presente porque faz ligação, manda mensagem, você sente a conexão com aquela pessoa mesmo na distância. E às vezes não sente essa conexão estando próximo, né? Porque vai perdendo isso com o tempo, o vínculo. Mas você pode resgatar isso desde que queira, né? Pode ficar aprendendo.
E talvez Aprenda. nesse momento a gente possa utilizar justamente para conseguir essa reconexão consigo mesmo e com o outro, né? Tudo bem se não estiver tão legal agora, mas a gente pode tentar consertar. Sempre é possível, é só querer, né? Então, a principal questão aí é querer, é o querer. Se eu quero, eu consigo, né? Sim, e você começa. E aí, para você responder essa pergunta, novamente, é interessante que nessa nossa conversa tem coisas que estão se repetindo na minha mente. Isso não é ruim, é se repetindo de um modo interessante. Que de novo vem para mim assim, como começa para responder essa pergunta? Se eu quero ou se eu não quero? Se ouvindo. Novamente se ouvindo. Ficando em silêncio. É isso, ficando em silêncio e se ouvindo, né? Vanusa, obrigado pelo elogio. E Marina, maravilhosa mesmo essa frase. E aí me veio essa questão, assim, acho que me veio duas coisas. Uma, tentar jogar mais uma lenhazinha na fogueira, que é o seguinte, quem tá ouvindo a gente, o que puder compartilhar de como estão suas relações nesse momento de pandemia, compartilha. O que tá legal, o que tá mais ou menos, compartilha o que puder, tá? Porque você tá escrevendo aí numa live. Então, né? exato, exato. Compartilha o que puder compartilhar, o que você puder compartilhar com todo mundo que tá assistindo. E aí outra coisa que me veio foi o que a Ana falou, do André, foi o André, né, Ana? O que a Ana falou do André, que é o seguinte, que você só ouviu o que ele disse porque você não tinha objetificado ele. Se naquele momento ele fosse um objeto chamado filho e nada mais, se ele fosse só filho no sentido de alguém que está sempre aprendendo, que está sempre tendo que ter as necessidades supridas, o que ele teria dito você não teria ouvido. Ponto. Você só ouviu porque naquele momento ele era um ser humano. Tanto que você pegou e falou agora, olha, eu anotei o que o André falou. Olha que legal. Então, assim, ele não é só seu filho, ele é o André, além de ser seu filho. Então, veja, um exemplo muito legal de uma relação não objetificada. Ó, Marina tá falando com a gente. Saudade de você, Marina. A Marina estava falando que ela está com dificuldade de se ouvir, né? Que ela está sozinha, mas tem essa dificuldade para se ouvir. É treino, né, Marina? É treino, autoconhecimento, terapia ajuda, tem um profissional que pode te ajudar, psicólogo, terapeuta, né? O terapeuta também. Como é que fala? Meditação, né? Eu sempre indico a meditação. Assim, é claro que cada um tem a sua forma de se conectar. E tem gente que fala assim, não, eu não vou meditar porque eu não tenho paciência de ficar sentado. Mas existe, o Januário, a filósofa, ele sabe que não existe só uma única forma de meditar, existem diversas formas de se meditar, né? Tem gente que tem facilidade de meditar dançando, outros andando, outros pedalando. Eu creio que o Januário medita muito pedalando, né, Januário? Muito, demais. O Rodrigo trouxe aí também, que conhecendo-me através dela, conhecendo através de mim. Rodrigo, isso que você falou me fez lembrar de uma frase de um livrinho pequenininho, gostosinho, dá para ler em 2 dias, de muitos anos atrás, chamado Através do Espelho, de um autor chamado Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, clássico da história da filosofia lá. E aí toda hora a protagonista falava assim, nós somos um espelho, um enigma, né? De fato, a gente se vê no outro, o outro se vê na gente. Aí, Rodrigo, também quero aproveitar o seu comentário para falar, e também tem muito a ver com o que a gente está dizendo, para quem é psicodramatista, tá cansado de ouvir isso, que é um poema do Moreno, o criador do psicodrama, que ele fala assim, um trecho do poema, eu arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. Arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Assim, tu me verás com os meus olhos e eu te verei com os teus. Que é assim, é mais do que, entre aspas, você se pôr no lugar do outro. Isso não existe, porque você é você. É como se você conseguisse ser o outro. E aí você consegue ouvir o que ele tem a dizer. Se você por inteiro, é o que a gente chama de inverter de papel no psicodrama. Se você por inteiro conseguir fazer essa inversão, esse é o estágio máximo da evolução na relação. Pra gente, né? O nosso objetivo no desenvolvimento das relações é auxiliar esse ponto que o Rodrigo traz pra gente. E Marina, a Ana comentou, né? As Anas comentaram sobre a meditação.
né? A Clarice Lispector, ela fala o seguinte no livro dela sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Meditação é lindo. A Hora da Estrela é fantástico. A Joyce está lendo aí, ela vai chorar, lembrando da Hora da Estrela. De que meditação não tem que ter objeto. Se medita e ponto final. Então, assim, você tem técnicas de meditação, claro. Mas meditar é meditar. Meditar por meditar. Então, ô Marina, eu indico para você e para todo mundo que estiver lendo a gente, um documentário que nunca sai da Netflix. Eu vi a primeira vez há 1 ano e ele não sai da Netflix. Tem algum motivo para não sair. Se chama Yoga, Arquitetura da Paz. Assista. É sobre um fotógrafo que machucou a mão, fotógrafo assim, com foto do DiCaprio, do Scorsese, fotógrafo top de linha, que machucou a mão e ele não ia mais poder fotografar. E ele decidiu não assumir que não tinha mais jeito a mão dele, ele foi praticar yoga, em alto nível, com grandes mestres. E ele continuou fotografando. Nisso, ele entrevista grandes mestres da yoga e eles comentam coisas, pequenas coisas. E é maravilhoso o documentário, assista. Independente da religião, de espiritualidade ou não, assista. E aí, a meditação tem disso. De você simplesmente pegar e ficar em silêncio. Então, algo que eu aprendi, que às vezes eu esqueço. É legal estar falando aqui que eu lembro. E aí é um dos comentários que tem no documentário. A sua vida é como você respira. A sua vida é como você respira. Você vive como você respira. Eu, por exemplo, ao tanto que eu falo, ao tanto de coisa, eu devo estar respirando 1000 vezes por minuto. Se eu paro, que nem eu, tá vendo? Vocês estão vendo? Eu estou prestando atenção e eu estou parando. Se eu paro, porque eu estou me ouvindo, aí eu estou vendo que eu estou falando rápido. Aí eu paro e respiro. Presta atenção na minha respiração. Pronto. Se eu conseguir fazer isso, prestar atenção na minha respiração, primeiro na minha respiração, e só respirar, mais devagar. E depois, se eu conseguir fazer isso, vão começar a vir reflexões sobre mim. Se eu faço isso, aí eu consigo me conhecendo melhor. Um pouquinho sim. Um pouquinho, despretensiosamente. É um bom início para meditar. Ótima dica. Aproveitando a respiração aí, eu sempre gosto também de indicar, além da meditação, essa questão do trabalhar a respiração. E creio que, mais do que nunca, é claro que é sempre bom exercitar essa questão da respiração, mas nós estamos num momento que, mais do que nunca, devemos exercitar essa questão da respiração, porque a gente fortalece o nosso pulmão como? Né? Se eu quero fortalecer o braço, eu tenho que fazer exercício para os braços. Se eu quero fortalecer o pulmão, eu tenho que fazer o quê? Respirar. E eu observo agora que a gente tem que usar máscara. Você sai com a máscara e a gente fica... não vê a hora de tirar a máscara e falar como é bom respirar. Aí você valoriza o quanto é importante respirar. E ao longo de toda a correria a qual nós estávamos vivendo, a gente não sabia respirar, respiração alta, e mal se percebia que existia o ato de respirar, porque era muito corrido, muito sufocante tudo. E hoje a gente tem essa oportunidade, mais uma vez, única, de trabalhar a respiração, de se conectar, de se autoconhecer, de se auto-expandir. E eu costumo dizer também que a cura vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Uma vez que o meu ambiente externo estava desorganizado, é porque o interno estava muito mais. Então, começa essa organização, inclusive com essa respiração, juntamente com a meditação e, consequentemente, autoconhecimento, essa expansão da consciência e assim por diante. Eu lembrei de uma coisa aqui, enquanto o Januário estava falando, lá atrás um pouco. Eu não lembro qual que é o autor que falou isso, ou quem que disse essa frase, mas era mais ou menos assim. Nós temos cursos para oratória, mas ninguém ensina a gente a escutar. Devia ter curso para escutatória, né? É assim, uma brincadeira. Mas é isso, porque a gente precisa treinar, assim como precisamos treinar a respiração, como vocês estavam falando, e perceber, o escutar é importante treinar, né? E tem técnica para isso? Existe técnica, mas qual que é a principal técnica? É treinar, escutar o outro com alma, com coração.
Porque às vezes a pessoa ela só quer ser escutada, ela não quer uma crítica, ela não quer que você dê uma opinião, ela não quer nada, ela só precisa que você escute sem julgamento e com coração, com alma. E as pessoas sentem quando você está escutando ela de verdade, ouvindo, presente, e quando você simplesmente está lá e pensando em várias coisas, só tá, é aquela questão da não presença que nós estávamos falando lá atrás, né? Uma boa escuta exige presença, exige alma e coração. Né? É ouvir ou escutar. Né? Ouvir, eu posso estar ouvindo, mas não estou escutando, né? É humildade, né? Porque assim, se você não está ouvindo, o que você tem para falar é melhor, né? Na verdade, é como se fosse assim, eu espero minha vez de falar, porque o que eu tenho para dizer é melhor. E aí você perde. Você perde na relação. É isso, exato. Aí perde. Isso, aí perde na relação, perde em tudo, né? Também é um exercício de humildade, né? Essa questão de parar e de ouvir. É um exercício de humildade. E a atenção, ela é uma das formas de amor mais fortes que se tem, né? Realmente parar e ouvir com atenção, suspender. Acho que uma coisa que eu faço às vezes é o seguinte, uma vez eu li o termo atenção flutuante numa tese de mestrado de uma grande amiga. Eu não sei o que significa o termo, mas só que eu sei o que ele significou para mim, que é desligar um pouco a minha atenção, não fazer julgamentos. Como se fosse assim, parar um pouco e deixar a atenção flutuando para pegar o que está vindo sem fazer julgamentos. Suspender os juízos e ficar ouvindo. A escuta fica de outro jeito. Então, eu comecei a fazer isso em alguns ambientes. Simplesmente parar, principalmente quando eu percebo que eu estou julgando muito. E aí tem um exercício, tem duas coisas para falar, gente, que eu vou precisar sair. E aí tem um exercício que uma outra grande amiga passou para mim, que era o seguinte, pra gente, na verdade, era uma turma, que era assim, imagina, pega uma fitinha, alguma coisa, e coloca no seu pulso, um elásticozinho. E aí toda vez que você julgar alguém, ou você mesmo, troca a fita de braço. Toda vez que você julgar, troca de braço. Você vai ver que no começo você vai ficar fazendo assim, ó. E aí depois você vai treinando frear. Se você faz isso, você consegue ouvir mais. E aí, para eu ir encerrando, gente, que infelizmente eu vou precisar sair, porque eu tenho outro compromisso, eu quero falar para vocês e para a galera que está ouvindo o seguinte, eu vou desafiar quem está ouvindo a gente, quando eu sair agora, irem colocando como se fosse uma manchete do que vocês estão sentindo dessa conversa de todo mundo, tá? Então eu vou deixar a minha manchete para vocês. A minha manchete é assim: para se relacionar, é preciso ouvir. E para ouvir, é preciso respirar. Essa é a minha manchete. Deixem aí a manchete de vocês. Gente, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E bom finalzinho de live para vocês. Gratidão, gratidão. Feliz dia do namorado. Valeu! Ainda não acabou ainda. Daqui a pouco eu encontro a Joyce. Tchau! Gratidão pela contribuição, viu? Como sempre, ser Valeu. excelente. Tamo junto. Valeu. Um abração, gente. Complementando o que o Januário falou, eu quero dizer assim, essa questão do ouvir, as pessoas, às vezes, o outro começa a falar, a gente, em vez de parar e olhar e tentar, né, ficar atento ao que o outro tem para dizer, a gente fica elaborando a nossa resposta na defensiva, porque talvez fomos ensinados a se defender, a se autodefender, não ouvir o outro, não se colocar no lugar do outro. E aí, em vez de você estar ouvindo o outro, você está se ouvindo na questão de elaborar uma resposta, às vezes, talvez até agressiva para com o outro, sem antes esperar o outro concluir o que tem a dizer. Talvez não seria nada tão agressivo e você já até corta o outro antes de terminar de falar de forma tão agressiva, sem antes esperar a conclusão do que o outro tem para falar, talvez defensiva, né? Porque fica nessa autodefesa e do ataque, né? Porque, infelizmente, nossa sociedade é muito mais de ataque, como diz a Marina, de concorrência, de competição, do que de parceria e amor. Verdade. Tem um teórico que eu gosto muito, que chama Carl Rogers, e ele fala assim,
que as pessoas chegam a ficar emocionadas quando elas se sentem ouvidas. E muitas vezes choram porque elas se sentiram ouvidas. Ele é um terapeuta belíssimo, né, da linha que eu sigo, humanismo. E de fato, uma pessoa que ela se sente ouvida, acolhida, ela se sente emocionada, né? Não julgada. É importante essa nossa participação no ouvir, né? Com certeza. Até porque assim, a gente sabe porque tanto você como eu, a gente atende bastante pessoas que chegam com bastante queixas, que não tem com quem falar, não tem com quem expressar. E muitas coisas, assim, às vezes eu falo com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu parceiro, ou com minha família, vai me julgar, vai me condenar, não vai compreender, e eu vou ser bem mais punida, muito mais do que o que eu já estou, porque a pessoa já tem essa questão da autocobrança, da autopunição, e quando externaliza com outro, com um terceiro, ou segundo, sei lá, aí ela acaba sendo bem mais atacada. Então não tem, aí é só agressão na vida dessa pessoa. E aí a gente tem que despertar essa questão do amor, do se ouvir e ouvir o outro, para que né, tenha essa harmonia mais produtiva e a vida seja mais significativa, né? E ter essa atenção, né, com seus parceiros, com seus filhos, né, com seus amigos, que às vezes fala, não tem tempo não, deixa pra lá, ou então fala, de novo essa pessoa. Então, gente, o que eu quero para mim, se eu quero ser bem tratada, eu tenho que também tratar o outro bem, porque é ação e reação, né? Sim, o Anderson está falando ali, ó, que na verdade tentamos descobrir o que o outro quer dizer. Antecipa, é verdade? Você antecipa e não dá a oportunidade da pessoa de fato falar, né? E você tentar adivinhar, você não está participando ali do que aquela pessoa está tentando te dizer. E se por um acaso ela não sabe dizer, você pode ensiná-la. Fala, desculpa, é que eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, né? Você ensina para a pessoa. Não tô conseguindo entender o que você quer me falar. Você pode falar de uma forma diferente, né? Porque você educa, né? Isso que a Ana está falando entra nos canais de comunicação, que sabemos que existem vários canais, né, mais de um canal de comunicação, e cada pessoa ela tem um entendimento melhor de acordo com o canal dela que predomina. Tem umas pessoas que têm aí a visão, outra audição, outra questão do fazer, e às vezes você tem que usar todos os canais para que a pessoa possa entender. E é muito legal quando a gente fala com o outro, você fala assim, que entra na questão da comunicação, que talvez seria o tema até de uma outra live, né? Sim, com certeza. Aí você fala assim, você compreendeu o que eu falei? Se não, ou então fala assim, pode repetir? Porque você certifica se de fato ela entendeu, porque aí não há falha de comunicação, porque a comunicação é tudo. Inclusive, isso é uma técnica de mediação, né? Na mediação nós utilizamos isso, o espelhamento. O que a pessoa falou, você repete. E aí ela vê que você de fato entendeu. E, e que um outro está se entendendo, né? Está ouvindo, está compreendendo. Isso para qualquer tipo de relação, né, gente? Não é só para a questão do casal. Eu creio que isso, em todos os âmbitos que você se relaciona, é importante ter isso. Porque às vezes o outro para de falar com você, ou começa a te tratar mal, você não entende por quê, porque você entendeu ou interpretou de forma inadequada, e aí sabe que a nossa mente cria a imagem, e essa imagem em ação cria todo um contexto, e você vai alimentando uma história ou um contexto que não existe, e cria um cenário aí que cria toda uma discórdia dentro de um âmbito que poderia ser diferente, mas por conta de uma interpretação inadequada, você destrói até um relacionamento. E lembrando que ninguém é obrigado a ter bola de cristal, né? Nem eu, nem o outro. Então, quanto melhor for a comunicação, quanto melhor eu souber falar o que eu pretendo, ou o que eu desejo, e o outro também, né? Souber fazer isso, melhor, porque bola de cristal não tá tendo, né? Eu falo sempre com meus filhos, né? Às vezes eles falam assim, me fala alguma coisa, ele fala, mas mãe, você não pegou? Eu falo assim, você pediu? Eu sou sua mãe, mas não tenho bola de cristal. Então, uma vez que o desejo é meu, eu tenho que ir até lá e fazer, ou eu tenho que, no mínimo, falar, me expressar. Porque a expectativa e o desejo é meu, não é do outro. Por mais que você mora junto ou tem uma relação, é importante você expressar e falar dos seus desejos, dos seus anseios, das suas vontades, das suas angústias, para que o outro também possa ajudar. Porque, de repente, o outro está ali, ele não está sabendo. E você está dando patada, está dando indireta, e não vai direto ao ponto. Senta e conversa com pessoas, né, que tenha assim, educação, postura, e
para que o outro também possa entender o que está passando. Porque senão o outro acha que é frescura, você às vezes está com uma depressão, como diz a Ana no começo, a pessoa está numa depressão e o outro não está entendendo, e é uma depressão, e precisa de ajuda, ou qualquer outra doença, outra patologia, e precisa de ajuda, mas não comunica, né? E aí, por fato de não comunicar, passa, né? A pessoa sofre, o outro também que está do lado sofre, porque ele também não sabe, ele não tem como saber, né? É como eu acabei de falar, a gente cria uma expectativa no outro que nem você mesmo consegue lidar, porque você não sabe. Então, é que o Januário falou, é você se escutar, olhar para dentro de você, entender o que é essa dor, o que é esse sentimento e tentar externalizar de forma de uma comunicação assertiva, né? Ter uma comunicação assertiva para que não haja discórdia ou até o término de um belo relacionamento. Isso faz parte de inteligência emocional, né, Ana? Que era o que nós estávamos falando aqui. A pior forma que você tem para se relacionar é com indireta. Porque a outra pessoa não é obrigada a entender a sua indireta. E você também tem que aprender a falar diretamente, né? Claro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou eu gosto. Ou eu não gosto, né? Não gosto que você faça assim, eu faço assado. Porque senão fica naquela coisa de só jogar indireta, o outro não tem a obrigação de entender. Porque a indireta funciona assim, na mente de quem jogou. Não necessariamente o outro vai entender. Você falando claramente, corre o risco da outra pessoa não entender. Interpretar errado. Interpretar de uma maneira diferente. Imagina se você falar de forma indireta. E aí você quer que a outra pessoa entenda e ainda fica bravo ou brava porque o outro não entendeu sua indireta. Fala diretamente. É mais adulto, é mais emocionalmente saudável agir assim do que ficar nessa brincadeira de direta, indireta, enfim. É meio que adolescente isso, né? E diante de qualquer tipo de dificuldade ou conflito, ou até mesmo dentro do contexto no qual nós nos encontramos, é legal sentar e juntar forças para passar bem por tudo isso. Agora, começar a brigar, ou tentar desentender, ou desmembrar, né? Vamos dizer, você está em casa, está junto, e por qualquer tipo de conflito, diante de tudo isso, você sair, ir embora, ou sair de casa, ou então abandonar a família, ou, sei lá, um divórcio, coisa do tipo, creio, não sei, da situação de cada um, mas creio que não é um momento para tomar uma decisão tão séria. Então, é legal sentar, conversar e tentar encontrar uma saída, né? Porque diante de uma situação, problema, a gente tem que olhar para a saída, não é ficar preso, né? E tentar resolver junto. E eu falo que uma varinha só ou uma pessoa só fica fraco, mas se você junta, fortalece, né? Já fica mais difícil. Você pega só um galinho, você quebra fácil. Se você junta dois, já fica mais difícil. Então, é momento de se unir, de estar junto. Eu digo não só na questão família e relacionamento, a questão de parceiro, mas eu creio que até no âmbito sociedade mesmo. É o momento da gente estar junto, estar forte, porque percebemos que o poder está falido, o sistema também. Então, em vez de ficar preso dentro de uma matriz que se permitindo ser escravos, é olhar para isso e a gente tentar se unir dentro de um contexto que é sustentável, porque do jeito que está, não dá, né? E isso dentro de um todo, começando pela sua casa, pela sua família, por você. O Anderson trouxe uma questão interessante aqui, ele está falando assim, imagina as conversas pelo WhatsApp, né? A questão de interpretação. Bom, total. É péssimo. Conversar, principalmente se for DR, discutir relacionamento, conversar pelo WhatsApp não tem condições. Porque você escreve de um jeito, a pessoa interpreta de outro. O ideal é conversar pessoalmente ou pelo menos por telefone. E pergunta, você entendeu? Exatamente. Repete, por favor. Normalmente o que eu aconselho para os meus pacientes é não conversar, não discutir relação e questões importantes no WhatsApp. É coisa rápida, para marcar compromisso, desmarcar, enfim, coisa pontual, que não dê muita margem para a interpretação. Né? E tem gente que gosta de textão, né? Aquele textão no WhatsApp, péssimo. Né? Primeiro porque a outra pessoa não está te vendo, ela não está sabendo. Às vezes você falou de um jeito, ela vai interpretar de outro, vocês vão começar uma briga daí e pronto, acabou. O ideal é conversar pessoalmente ou por telefone, de vídeo, enfim, que você consegue ler outros sinais que não só a palavra. A palavra ela engana,
né? Às vezes você quer falar uma coisa de um jeito, você fala de outro. Quando você está falando com a pessoa pessoalmente ou por telefone, você sente a entonação da voz. A cuidade. Se você está próximo da pessoa, você está lendo a expressão facial dela. Você vai ver se ela está brava, não está brava, está chateada ou triste. Você vai entender. Agora, pelo WhatsApp não tem como ver isso, né? Então, é um problema da vida moderna até esse tal do WhatsApp. É outra live. Outra live, exatamente. Então, o que a Ana falou, faz videochamada, que é bem mais, talvez, saudável do que a escrita, né? Porque a escrita, essa questão da escrita, a interpretação é muito variável. A gente tira pela questão da nossa Bíblia, né? Que cada um interpreta de um jeito e